Bom, eu me chamo Caroline, mais conhecida como Carol Terra aqui na nossa cidade. Ultimamente, eu estou sendo conhecida como a mãe do Benjamin, né? Já trocou um pouco. Vou resumir um pouco sobre a história do Benjamin, sobre a nossa campanha, né? Benjamin, quando nasceu, ele já nasceu com uns probleminhas já, né? Não específico assim, já travei. Não específico, já direto nesse problema que a gente já conhece ele hoje, né? Que a doença em si foi só diagnosticada quando o Benjamin tinha 10 meses. Quando ele nasceu, ele começou a desenvolver infecções que a gente não descobria de onde vinha essas infecções. Até que uma infecção que ele pegou por causa de um vírus, ele quase perdeu a vida. Ficou internado 2 meses no HC, né, na unidade de emergência de Ribeirão Preto. E os especialistas começaram a achar muito estranho o que ele tinha, né? Não era comum isso acontecer. Nesse período começou uma investigação, né? Desconfiaram de várias coisas, né? Com câncer, desconfiaram de doenças autoimunes, né? Várias, assim, coisas sérias mesmo, né? Mas foi em outubro que conseguiram detectar essa doença que o Benjamin tem, que chama síndrome de Wiskott-Aldrich. Essa síndrome, ela só afeta meninos. O erro, no caso, o erro que essa síndrome causa é no cromossomo X, né? Fazendo a criança ter problemas com plaquetas baixas, da dermatite na pele, que são inflamações sérias na pele. É uma imunodeficiência essa doença. Isso quer dizer o quê? Ela destrói todo o sistema imunológico da criança, fazendo ela pegar qualquer tipo de doença secundária, né? Por isso que ele pegou essas infecções logo no começo e não sabia de onde vinha, por ser até umas infecções que para pessoas comuns igual a gente não ia acontecer nada. Mas no caso, para quem é imunossuprimido igual o Benjamin, isso já é uma coisa muito séria. Essa doença, o único tratamento dela é o transplante de medula óssea, né? A gente ficou muito assustado quando descobriu mesmo que era, porque nunca passamos por situação assim, essa situação assim parecida, né, dentro da nossa família, né? E transplante de medula óssea é uma coisa assim tão incomum que não é sempre que a gente escuta uma pessoa comentar, né? E a partir de outubro, as nossas vidas já tinham mudado um pouco desde quando o Benjamin nasceu, né? Só que foi a partir de outubro que a nossa vida tomou um rumo diferente, que era encontrar esse doador que o Benjamin precisaria para curar dessa doença. Essa doença, ela mata, ela é maligna, né? Ela progride para a leucemia, ela já é uma porta de entrada para um câncer, né? E o único tratamento que ele precisa para curar essa doença é o transplante de medula óssea. Não tem outro. As infecções que ele vir a ter, que é as doenças secundárias, é tratado com os antibióticos, né? Medicamentos para as infecções. Mas para a doença em si é só o transplante. E desde outubro em diante, começamos a campanha para o Benjamin, mas uma campanha mais simples. A gente tentou encontrar esse doador. Começamos a postar nas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Fizemos assim um levantamento de bastante pessoas para que se comoveram, se sensibilizaram na causa do Benjamin. Por se tratar de uma criança muito pequenininha, um bebezinho que já passar por uma situação assim, né? Daí então, em novembro, fizemos a nossa primeira campanha de doação de medula óssea. Fala oi lá. A nossa primeira campanha, então, foi em novembro, né? E tanto a cidade de Barrinha e a cidade de Pitangueiras ajudou muito a nossa campanha de cadastro de doador. Nesse período, a gente conseguiu levantar uma média de 500 pessoas para conseguir, sim, ser potencialmente um doador para o Benjamin. Mas mesmo assim, não encontramos um doador.
Nesse período, a gente já ouviu falar que essas pessoas que se cadastrou, já teve 2 casos de que chamaram já essas pessoas para doar medula para outras, né, que estavam precisando. Então, a campanha do Benjamin acabou sendo uma causa nobre por estar ajudando também outras pessoas que estão na lista do REDOME, que é o Banco Nacional, onde ficam os cadastros de doador de medula óssea, nacional e internacional. Também pode ser doado para fora do país, né? E então eu e meu marido, minha família, começou a ficar um pouco assim desesperados, né? Porque nesse período o Benjamin já internou quase 3 vezes por causa das infecções. E a gente tá assim, como a gente sabe que é uma doença que progride, a gente está muito preocupado, não começou, a gente já está muito preocupado com isso. E então, com a ajuda dos geneticistas do HC, a gente decidiu engravidar novamente. Só que não por conta própria, porque não dá para ser por conta própria. Não dá porque a doença do Benjamin, a Wiskott-Aldrich, ela é genética. Então, quer dizer que se eu engravidar por conta própria, eu tenho uma chance de 50% do próximo bebê nascer com a mesma doença. Então, é um número muito alto para acontecer isso por conta própria. Então, já não ia dar certo ser assim, né? E para ser doador de medula óssea, a chance maior é o irmão, que é 25% de chance de ser doador. Então, também não quer dizer que se eu engravidar por conta própria, vai nascer já um irmão já compatível com o Benjamin, né? E isso é uma coisa assim muito séria, porque não é sempre um irmão, filho do mesmo pai, da mesma mãe, é compatível. Então, com o geneticista, a gente conseguiu ter a ideia de que se eu tiver uma fertilização in vitro, né, mais um estudo de embrião, seria possível ter um filho com a mesma medula do Benjamin. Então, seria uma ajuda muito grande na cura do Benjamin, né? O irmão para o Benjamin seria para curar ele da doença, né? Ele vem, só olha e volta. Não! Aí, olha lá, tio. Então, aí no caso, a fertilização in vitro seria uma possível chance de cura para o Benjamin. Porque como ia ter uma escolha nessa fertilização, é a única possível forma de escolher um embrião. Esse embrião escolhido, ele ia ser escolhido da seguinte forma: compatível com a medula e principal. Também vir saudável, ele não vir com a mesma doença do Benjamin. Eles conseguiriam detectar o possível embrião doente. Então, começamos nessa correria para dar fundo a essa ideia, né, de eu estar engravidando, para poder o irmão do Benjamin doar medula óssea para ele, certo? Quando a gente decidiu, então, fazer a fertilização, tentamos ver se o HC poderia ajudar a gente, né, tentar ver se o SUS poderia arcar com esse processo. O problema foi que o HC, ele não faz as escolhas dos embriões, que é uma coisa importante que não poderia faltar na fertilização. Esse estudo de embrião, o HC não tem profissional que faz isso. Então, ficou complicado, porque eu não posso só ter a fertilização, tem que ter um estudo junto. Então, eu tive que procurar uma particular, né, rede particular. E fazendo uma média de valores de fertilização, mais o estudo de embriões, ia ficar em torno de R$50 mil. Todos os gastos com medicamentos, viagens, exames, né? Tanto também para ajudar no Benjamin com medicamentos, o tratamento dele em si, porque ele toma muito remédio, o Benjamin. Até no começo do ano, ele precisou de um antiviral que custou R$12 mil. E o governo não deu. Então é bem complicado essa parte. Vai lá. Então, no caso, a campanha, eu precisaria então arrecadar nessa média de R$50 mil. Eu não tenho esse dinheiro, R$50 mil, né? Eu, na verdade, tive que parar de trabalhar para poder ficar com o Benjamin. Eu trabalhava antes, né?
Mas por causa desses problemas do Benjamin, volta e meia internava, ele não pode ir para uma creche, porque ele é imunossuprimido, ele não pode estar em lugar aglomerado. As plaquetas baixas que ele tem é muito baixa, o risco é muito grande dele ter um derrame. Então, assim, ele é uma criança que eu devo ter um cuidado maior com ele, né, dessa maneira. Mas que ele aparenta ser uma criança normal, realmente, você olha para o Benjamin, você vê que ele é uma criança muito ativa, esperto, mas a doença em si não ataca essa parte, né? A doença ataca a parte medular, ataca a parte sanguínea, né? Por mais que o Benjamin não aparenta, mas ele tem problema interno. Então, internamente, o Benjamin não é bom. E então, iniciamos a campanha. Eu dei o nome de Um Irmão para o Benjamin. Na realidade, o Benjamin já tem um irmão, ele tem um meio-irmão. Só que esse meio-irmão não foi, o Yuri, né, o nome dele, não foi compatível com o Benjamin. Então, como eu falei, a gente falou de engravidar novamente. Então, colocamos então a campanha Um Irmão para o Benjamin. E desde maio, a gente está com essa campanha ativa. Não arrecadamos tanto ainda. A gente deve ter arrecadado, em média, em torno de R$8.000. Mas, nesse valor, eu precisei comprar copo, né, que é os copos que eu trabalho para ajudar na campanha dele. Eu tive um investimento grande. Eu já utilizo esses valores para a parte da fertilização. Eu utilizo também esses valores para poder ir viajar, levar o Benjamin no HC, que é direto, né? Então, já está tendo custos, então é mais ou menos essa média que a gente já arrecadou, que não foi tanto, em vista dos R$50.000 que a gente precisaria, né? Mas, ao passar do tempo, algumas coisas mudou, né? Em 3 meses, as coisas deram... a minha campanha deu um reviravolta, né? Eu fiz a fertilização, eu consegui já ter embriões, né? E só faltava a etapa do estudo, que era para selecionar esses embriões. Acontece que o Benjamin foi chamado, né, na equipe da TMO, que é a equipe que cuida do transplante de medula óssea, né? Ele passou pela primeira consulta, né, depois assim, de espera de muito tempo, mas eles não chamaram para falar que o Benjamin tinha encontrado um doador compatível. A gente torcia muito que isso acontecesse, mas infelizmente não aconteceu assim. Então, chamaram o Benjamin, chamaram os pais para estar vendo essa consulta, né? Nessa consulta, os médicos decidiram que a fertilização in vitro, né, o irmão para o Benjamin, não seria a melhor opção no momento. Então, eles decidiram que a melhor opção para o Benjamin no momento, já que não havia encontrado um doador 100% compatível, é um transplante chamado haploidêntico. O transplante haploidêntico é quando tira a medula do pai ou da mãe e passa para o filho, né? Esse transplante, igual falava do 100%, ele é só 50% só, né? E isso só acontece quando não encontra-se um doador 100% compatível. Eles estão preocupados com o Benjamin. Por isso que eles decidiram esse tipo de transplante, o quanto antes. Por quê? O Benjamin, desde outubro, ele já está cadastrado no Redome para, então, ser transplantado. E desde então ele não encontrou nenhum possível doador. E o tempo vai se passando e a vida do Benjamin pode vir a se complicar por causa da doença. Eles falam que na fertilização, se tudo desse certo, né, do irmão vir tudo certinho, seria em torno de 1 ano e meio, 2 anos para o transplante do Benjamin acontecer. E isso é um tratamento de longo prazo. E nesse período pode ser que o Benjamin possa ficar doente, igual ele já ficou. No primeiro ano de vida dele, com 3 meses, ele teve essa infecção que eu havia comentado. E se ele pegasse novamente essa infecção, debilitasse o organismo com uma infecção, poderia sim o Benjamin não aguentar o transplante. Porque o transplante é um tratamento que precisa de uma quimioterapia, que já são medicamentos assim, muito fortes, e imunossupressores, que são medicamentos que ajudam a medula, o organismo não rejeitar a medula.
Então, esses imunossupressores também são medicamentos, assim, bastante fortes, que pode, às vezes, o organismo não se encaixar bem com ele, né? E daí, eu e meu marido saímos assim, né? Falei, caramba, a gente fez a campanha, fazendo tudo, as pessoas ajudando, né? Todo o investimento, todo o esforço, a gente pensou que realmente não estava valendo mais nada, né? A gente pensou em cancelar a campanha. Mas conversando novamente com os médicos, né? Com amigos, com familiares próximos, a gente decidiu continuar, certo? Por que continuar com a campanha do Benjamin? Porque eu já dei início à minha fertilização. E o único jeito também de eu querer ser mãe novamente é só por fertilização. Igual eu falei no começo, a doença do Benjamin é genética. Tentando por conta própria, eu tenho um risco de 50% de chance do próximo bebê vir com a mesma doença do Benjamin. E isso é muito sério, é muito, assim, muito difícil também a gente pensar já ter um outro filho já vir com a mesma doença, né? Então a fertilização é a única opção que eu tenho de conseguir ter um outro filho. E também já vier também com a medula compatível com o Benjamin, né? Que de certa forma a doença do Benjamin pode vir voltar mais cedo ou mais tarde, ela pode vir voltar. Por mais que ela é curada, ela é igual a um câncer. Um câncer, ele, às vezes, ele pode vir voltar ao decorrer dos anos. E já, se isso acontecer, pelo menos ele com certeza já tem um irmão compatível do lado dele. Eu sempre digo, né? Eu sempre digo isso, que a campanha só está acontecendo, a campanha do Benjamin, um irmão para o Benjamin só está acontecendo, chegou nesse ponto de tudo, de vender copo, de fazer evento, só chegou nesse ponto por quê? Porque não encontrou um doador compatível. Porque se aquela pessoa que não é cadastrada tivesse ido lá se cadastrar, podia ser essa pessoa um doador para o Benjamin. E o Benjamin já poderia ter sido transplantado já, né? Então, isso também eu gostaria de focar muito sobre a importância de ser um doador de medula óssea. Porque um doador de medula óssea não sabe o quanto que é importante, né, a vida do outro. Porque não dói para fazer isso. E é só um tempinho, um dia que você tira para você ficar no hospital, para você ajudar uma vida inteira que pode vir pela frente, que nem a vida do Benjamin, que só tem 1 ano e 7 meses e já está nessa luta de um transplante. Então, você que está vendo esse vídeo, né, por favor, ajude a gente na nossa campanha, ajude a gente a conseguir nosso objetivo de conseguir eu engravidar novamente. Orem pelo Benjamin para ele conseguir fazer com sucesso esse transplante haploidêntico, que as coisas corram bem nesse período, nesse tratamento complicado. E que eu possa dar um irmão para o meu filho, mais um irmão para o meu filho, com saúde, né? E que a nossa família seja agora mais completa que nunca. Você que quer ajudar o Benjamin, você pode também estar acessando a fanpage do meu filho, que está como Amigos do Bem, um irmão para o Benjamin. Na fanpage, ali a gente posta sobre o tratamento do Benjamin, né? E falando sobre a nossa campanha, tá? Você que também gostaria de estar ajudando a gente com algum valor, além dos copos que a gente vende, né? A gente tem várias cores, né? Vários modelos. Esse aqui, esse cromadinho, ele custa R$25 e também tem os mais baratos, que é os coloridos, que custa R$10, né? Que ajuda muito a nossa campanha. A gente tem também o site do Vaquinha, né? É só procurar lá no Vaquinha, um irmão para o Benjamin, e você consegue acessar o site, que é 100% confiável, tá? Você pode estar pagando qualquer valor que gostaria de estar contribuindo. Também tem a conta do Benjamin, né? A conta bancária dele, que também é um meio também de recebimento que o Benjamin tem. Eu queria agradecer a todos que assistiram até o fim esse vídeo, né? E que Deus possa abençoar vocês, né? E se você que assistiu até o final e você não é um doador de medula óssea, procura um hemocentro aqui na nossa região, em Ribeirão Preto. Pertinho, você se cadastra, não dói e você pode me salvar a vida. Quem sabe até setembro, que vai ser o dia do transplante do Benjamin, você não pode ser um doador dele.
Fala, manda um beijo. Cara, não para. Manda beijo, manda. Manda tchau. Tchau.